Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Passou-se a Páscoa, a data mais importante para nós, a data em que comemora a morte e ressurreição de nosso Salvador e Senhor. Mas também é a data em que nos faz refletir em relação a quem é Cristo Jesus para a nossa vida. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da manifestação de Jesus. Como Jesus se manifestou após a ressurreição, principalmente aos discípulos. Bem, Jesus se manifestou aos discípulos, conforme João capítulo 21, versículo 4 a 18, com sua fidelidade inquebrantável. Uma fidelidade em que nós não podemos ver em nenhum outro lugar, somente em Cristo Jesus. Veja lá em João capítulo 21, versículo 4, onde Jesus sabia onde se encontravam os discípulos, e ali ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. A sua fidelidade está em ele estar onde nós necessitamos com que ele esteja. Mesmo muitas vezes nós não reconhecendo o poder, o amor, a graça, a misericórdia de Cristo Jesus, ainda assim Ele está presente. Ele está lá. Ele está conosco. Ele está por nós, fazendo aquilo que precisa ser feito para que nós possamos alcançar a sua misericórdia. A sua salvação sempre está disponível e ali nós conseguimos ver de que Jesus se manifesta com sua fidelidade inquebrantável. Não se pode quebrar esta fidelidade. Ele está lá. Os discípulos não o reconheceram, mas ele estava lá e estava onde precisava estar. E é assim que muitas vezes Cristo Jesus se apresenta a nós, estando lá onde precisa estar para que nós possamos ver o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Jesus se manifestou aos seus discípulos com seu amor imensurável, um amor que não dá para calcular. Em João capítulo 21, versículo 5 diz, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Jesus sempre está preocupado em demonstrar o seu amor, dando a nós aquilo em que nós necessitamos para esta vida, para que nós possamos continuar firmes e fortes. O alimento em que nós precisamos constantemente para continuar neste mundo e continuar andando conforme a vontade dele. Não podemos deixar de lado este amor em que Cristo Jesus demonstrou a cada um de nós e ainda demonstra até os dias de hoje. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o texto em que muitos de nós, sabemos até de cor, mas não temos nem ideia em relação ao tamanho deste amor. Um amor imensurável. Em João capítulo 13, versículo 1 diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cristo Jesus nos amou até o fim e nos amará até o fim. Basta nós aceitarmos este amor, olharmos para Ele e colocarmos nas mãos dele aquilo em que precisa para que este amor possa se manifestar em nós. Jesus se manifestou com o seu poder. Aos discípulos ele se manifestou com o seu poder. Tenho certeza que os discípulos não tinham pescado quase nada até o momento em que Jesus pergunta a eles, se pescaram ou se tinham algo para comer. E eles disseram não. E Jesus ali em João capítulo 21, versículos 6 a 8, mostra novamente a eles o seu poder. E ele se manifesta com o seu poder. Lá diz assim, ele disse, lance as redes do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse
a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançando-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando olho para esse texto, vejo a manifestação do poder de Cristo Jesus para com aqueles discípulos, trazendo a eles aquilo em que eles precisavam, ou aquilo em que eles buscavam. Eles buscavam pegar peixes naquele dia, eles buscavam pegar peixes naquela hora. Ali, naquele momento, eles esperavam pegar muitos peixes, e assim aconteceu. Nós muitas vezes esperamos com que as coisas aconteçam no lugar errado, mas Cristo Jesus está lá para nos dar a certeza de que Ele está no controle de tudo e nos atende dentro das necessidades, manifestando em nós o seu poder. Ele também se manifestou no cuidado para com os discípulos. Ele sempre está preocupado em nos cuidar, em nos dar aquilo em que nós precisamos, para que nós possamos assim render-lhe graças, render-lhe glórias. Mas não somente por isso, é porque Ele nos ama e por isso que Ele se preocupa conosco, em nos dar aquilo em que precisamos para podermos crescer nele. O cuidado de Jesus para conosco é imenso. Não existe outro cuidado maior do que este. Em João capítulo 21, versículo 9 diz: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus sempre está pronto a cuidar de nós e dar aquilo em que nós precisamos. Basta nós confiarmos nele, basta nós entregarmos o que há de mais precioso para ele e chegar aos pés dele. Nós muitas vezes queremos que Jesus demonstre os seus milagres para que assim a gente entenda de que Ele é o Senhor da nossa vida, mas em fé precisamos confiar de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Jesus também se manifestou com sua sabedoria em aconselhar e sua graça restauradora. Jesus aconselhou a Pedro em relação a como ele deveria cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. Jesus chega a Pedro lá em João capítulo 21, versículo 15 a 18, dizendo: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuido dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Sião, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Nós precisamos ver o conselho de Jesus, de que cada um de nós é chamado para cuidar daqueles em que são seus. E nós vimos a manifestação da sabedoria e do conselho em que Jesus deu a Pedro e a sua graça restauradora. Cristo Jesus quer nos restaurar, quer nos purificar e quer fazer de nós aquilo em que Ele precisa para que nós possamos fazer aquilo em que é necessário. Que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor Jesus possa manifestar em tua vida hoje e sempre. Amém.